Olá, ele é inquieto, otimista e empreendedor. Natural de Porto Alegre, filho do seu José e da dona Zalita, é jornalista e possui um currículo invejável na comunicação. Casado com a também jornalista Ana, ele é pai da Carolina e do Eduardo. Há 27 anos, sob a direção da Desote Comunicações, atua na assessoria de imprensa de importantes empresas e segmentos do nosso estado. Hoje teremos uma conversa de peso com José Eduardo Soares Desote. O Desote. É isso aí. Seja muito bem-vindo, prazer poder conversar contigo. Pô, o prazer é meu aqui de estar participando desse programa aí, que está ocupando cada vez um espaço mais legal e importante. Aí, coisa boa saber que ocupa espaço, não é por causa do meu tamanho esse espaço, eu espero. Olha, eu costumo dizer, eu puxo muito para mim assim, que eu represento 120 quilos de pura informação. Eu não sei quanto tu pesa, mas enfim, mais do que tu. Quase legal. O dobro, não, menos, mas pouco menos que o dobro. A gente ter a oportunidade de conversar um pouquinho assim no bate-papo descontraído, espero contribuir um pouquinho. Para contar a tua história, Desote. A gente gosta muito de contar histórias e tu és um empreendedor acima de qualquer outra coisa, me parece. Eu acho que sim, porque eu comecei a trabalhar cedo, né, com 13 anos. Hoje não é aconselhável, né? Tu nem pode trabalhar mais com uma idade tão pequena, mas eu comecei a trabalhar como office boy em Porto Alegre e foi um emprego que me deu muito conhecimento de vida, de conhecer locais. Eu visitei o terreno onde foi construído o shopping Guatemi, que é a empresa onde eu era office boy, estava lá participando da obra. Então isso tudo começou lá adiante, a questão de ser empreendedor, né? E aí, em função da minha irmã também trabalhar com comunicação, ser jornalista, acabei optando por fazer jornalismo, né? E aí dei início a essa área e trabalhando Que infância foi essa lá em Porto Alegre? Eu, na verdade, fiquei até os 7, 8 anos em Porto Alegre. Depois o meu pai comprou um terreno em Canoas. E essa infância, assim, essa parte de jogar futebol, de correr, de jogar bolita, jogar taco e, né, passar muito tempo com os amigos, andar de bicicleta, coisa mais boa do mundo e que hoje é mais complicado, né? Tem que ter ciclovia para andar de bicicleta, né? Isso foi muito legal, foi em Canoas, mas em seguidinho ali nos 13 anos já comecei a trabalhar, mas não me arrependo, foi só alegria, não me arrependo nada. Quando é que nasceu o jornalismo para ti? Eu comecei a fazer jornalismo em função, influenciado bastante pela minha irmã. Comecei, na verdade, a cursar Relações Públicas na Unicinos, em seguidinha troquei para o jornalismo. Em 86 foi fundado em Canoas um jornal chamado Folha de Canoas, que hoje não tem mais. Foi fundado por 4 sócias, jornalistas, mulheres, uma delas a minha irmã, e que me convidaram para eu participar. E naquela época eu fazia de tudo no sentido tudo mesmo. Eu era repórter já estudando, mas eu era repórter de polícia e de esporte. E como repórter de polícia, tu aprende coisas assim maravilhosas. Tu tem experiência. É uma escola melhor que a própria escola? Eu acho que sim, porque enquanto eu tinha colegas na faculdade já prestes a se formar e que não sabia nada do que eu sabia com 1 ano de trabalho, né? Então, e no jornal também revelava fotos, no tempo em que se revelava fotos, eu ajudava na composição do jornal, que se montava o jornal. A diagramação. Eu levava para imprimir em gráficas, ou em Porto Alegre, ou em Caxias do Sul, e eu pegava o meu falecido pai, e a gente fazia a circulação do jornal 2 vezes por semana. Tudo mesmo. Tudo. Então, mas tu imagina a escola que é isso pra gente. Aí mais adiante, tu trabalhando como empregado, né, num outro veículo, tu sabe direitinho como as coisas funcionam e tu tira proveito dessa tua experiência, né, certamente. E aí veio o rádio? Rádio paralelamente ao jornal, trabalhei numa rádio em Canoas, em outra rádio em Gravataí, também no jornal em Gravataí, e foi uma época legal, porque eu fazia 9 cadeiras, 5 à noite, 4 pela manhã e tinha 3 empregos. Eu levantava 4 horas da manhã, né, para ir para uma rádio em Canoas, aí saía da rádio, ia para aula, né,
ensinos de manhã, chegava atrasado e saía antes de terminar a aula, ia para Gravataí, voltava para o jornal. Você tem vontade de fazer tudo ao mesmo tempo? E sem carro, né? O carro só entrou depois, né? Mas é o que? É sede de vamos logo mais e eu mais? acho que sim, eu sempre fui muito assim, proativo de fazer, de acontecer e não esperar muito, né? Eu queria me formar logo, então eu queria fazer essas cadeiras, família humilde, né? Família não pobre, não chamo de pobre, nunca me faltou nada, mas o pai pagou a faculdade com muito esforço, né? Como foi na maioria, na nossa época, os jovens era tudo com muito esforço, né? E hoje a gente que tenta proporcionar para os filhos que eles não se esforcem muito, no que às vezes está certo, mas em muitos casos está errado. Cria né? outros problemas. Tu acaba não fazendo com que ele não se esforça para ter a recompensa, né? E aí recompensa se entende, sei lá, roupa, uma viagem. Então, na nossa época, a gente tinha que batalhar muito, né? Essa batalha toda foi até quando? Quando é que as coisas começaram a ficar mais tranquilas para ti? Eu me formei e mandei uma proposta de emprego para o Jornal VS em São Leopoldo. E casualmente, Moravas em São Leopoldo naquele não, momento? morava em Canoas. E aí me chamaram lá para uma entrevista, né? E quem me entrevistou foi uma moça linda, maravilhosa, a qual eu tinha acabado, na noite anterior, de sair de forma muito mal educada de uma palestra dela. Ele entrou para dar uma palestra e eu não vou assistir uma palestra de quem se formou 6 meses antes que eu. E levantei e fui embora. E aí no outro dia, quando me chamaram para a entrevista, quem ia me entrevistar era essa pessoa que foi dar a palestra e ela lembrou disso. Mas vai e vem, e essa pessoa hoje, estamos casados, né? Que é a dona Ana Desotti, também jornalista. Mas não foi por causa disso que ela te contratou naquele momento? Não, eu acho que... Não, um pouco foi que ela queria fazer eu sofrer, né? Entendi. Queria fazer eu sofrer. Entendi. Então aí entrou o jornalismo mais diário, que o jornal em Canoas era bissemanal, né? Era terças e sextas. E ali entrou o jornalismo diário, também na área de esportes, né? Tive ótimos professores ali, o Alexandre Guzmão, na época era o editor, né? O Xande acabou saindo, depois eu trabalhei um tempo como editor do VS, tempo que o Vanildo Frati era o diretor, e foi uma baita escola, né? Porque um jornal diário, tu também faz muita coisa de tudo, né? E bem na parte de textos, né? Produção de textos, tu edita um pouquinho, então tu tem que correr, jornal diário é correria. A palavra escrita te chamou mais atenção do que a latinha? Porque eu não tenho uma voz que se adequa, eu considero assim. Hoje, qualquer... Mas daí eu não podia estar aqui hoje. Não, né? mas tu é um talento nato, né? E tem uma voz legal, uma dicção boa. Hoje eu vejo que nas rádios, e até rádios importantes do nosso estado, qualquer um fala. Mas na minha época eu tinha que ter a voz de locutor. Voz de locutor, porque senão o ouvinte sofria, né? Então eu optei pelo jornalismo escrito. Só que logo eu vi que aquilo ali não ia me dar o dinheiro suficiente para os meus projetos de vida, que eu nem sabia quais eram. Só sabia que recebendo ali como jornalista, empregado de redação, ia ser bem complicado, né? E aí uniu a vontade de empreender e já lancei uma revista de esportes em Canoas, lancei na cara dura, fui vender anúncio, também passei por essa parte comercial e de vender, saí do jornal, né? Casei com a dona Ana, né? Como eu já falei, que é minha esposa até hoje, e ali surgiu a Desotti Comunicações, né? Primeiro com um nome lá, diferente um pouquinho, mas em seguida a Desotti Comunicações, que a gente tem até hoje, né? E aí foi uma caminhada, assim, porque o empreendedorismo também não é nada fácil, né? Se hoje não é fácil, lá atrás era mais complicado. 27 anos atrás, as empresas não tinham essa cultura. Hoje elas parece que ainda engatinham para essa cultura de organizar a sua comunicação. Mas a grande parte ainda hoje não existe nada sistematizado. Como é que era naquele momento? Naquele tempo, para tu ter ideia, eu trabalho na área de assessoria de imprensa, né? Ou seja, eu faço com que o meu cliente consiga transmitir para o leitor, seja notícia, né? Transmita aquilo de bom que ele faz, que vá para o veículo de comunicação. Naquele tempo, para tu teres ideia, o nosso release, que hoje tu digita um e-mail e envia de qualquer lugar do mundo, em segundos lá, naquela época a gente datilografava, uma máquina de escrever,
com carbono, né? Ou tirava uma cópia, porque ia para outros jornais, e a entrega dos releases era feita pessoalmente. Então a gente pegava um ônibus, saía de São Leopoldo, ia para os jornais aqui da região e os jornais de Porto Alegre levar o release. Aí com o tempo veio o fax. Nossa, que maravilha, né? Mas é uma fortuna, um aparelho de fax custava caro. Só que tinha outro problema. Tu mandava o fax e lá na redação do jornal era aquele fax entrando atrás do outro, era uma pilha, aí tu tinha que ligar para confirmar, recebeu o fax, só um pouquinho, o cara entrava, via aquela pilha de papel, não recebi, manda de novo, e aí era uma briga, tinha que mandar material, ligar para saber, é quase que nem hoje, tu manda o e-mail, mas tu ainda tem que ligar para saber se o cara recebeu, né? Porque nós temos uma grande dificuldade hoje, né? Tu manda um e-mail, e não só profissional, qualquer e-mail, e raras pessoas te respondem. Certo. Que tu recebeu, né? Que a pessoa recebeu. Me incluo entre essas. E aí tu tem que ligar. Então tem que ter. Mas isso ligar também é uma das coisas que tu desenvolveu na tua profissão, tenho certeza, para valorizar aquele contato com quem estava do outro lado. Claro, é importante, né? Tu manter um contato de ligação sempre. O assessor de imprensa, ele é um homem de relacionamentos. Começa por aí, né? Tanto que... Demorou para te entender isso? Todos nós... Não demorou, mas eu acho que tem muito assim de que forma tu é visto no mercado, né? A seriedade e a competência do teu trabalho. Tanto que eu nunca saí para vender a nossa empresa. Ela sempre foi comprada, digamos assim, o nosso trabalho foi comprado. Tudo com indicação, preciso de uma assessoria de imprensa, quem é? Esse é o cara, liga para ele. Eu nunca fiz o trabalho de prospecção de clientes, né? Isso sempre aconteceu de uma forma muito natural. Foi assim com o tênis, que a gente trabalha bastante, né? Na época eu trabalhava, já tinha a nossa empresa, e a Ana trabalhava como assessora da prefeitura de São Leopoldo, e aí foi fazer um folder numa secretaria que tinha um patrocínio, e o cara que fez o patrocínio estava assumindo a Federação Gaúcha de Tênis, e já me convidou, e eu não entendia nada de tênis, e depois já apareceu a Federação de Golfe, não entendia nada de golfe, e assim foi indo, né? Tudo por indicação. Hoje vocês trabalham muito por nichos, por segmentos? A gente acabou acontecendo, não foi de forma proposital, de diversificar os segmentos. Externalizar hoje é uma coisa muito boa, porque como nós temos momentos da economia não tão favoráveis para determinados setores, se não está dando aqui, tu acaba te dedicando um pouquinho mais aqui até aliviar, né, aquele outro segmento. Então, a gente acabou se especializando na cobertura de eventos de tênis, né, em função de ter trabalhado na Federação Gaúcha de Tênis. Que até hoje é um braço forte do escritório, né? Sim, a gente tem vários eventos, circuito de tênis gaúcho, circuito super tênis, RS, vários torneios. Mas daí descansa quando? Nunca, né? O jornalista, eu acho que no momento que ele opta por ter essa profissão, ele é jornalista Vocês sempre. Vocês têm eventos durante a semana, tem trabalho no fim de semana? Se tu comparar com a medicina, por exemplo, o médico, ele é médico, né? Ele está fazendo um voo, se alguém tiver um problema ali, ele vai trabalhar, né? E no nosso caso, como a gente também tem esse viés de trabalhar pro esporte, quando que acontecem as competições? Geralmente no final de semana. Perfeito. Então, época de descanso é bem complicado isso. Eu diria que não é um lado ruim, porque a gente acostuma, mas se tem um lado que poderia ser melhor, seria esse, né? De ter um pouquinho mais de repouso, né? Durante a semana. Vamos falar mais de imprensa, comunicação e empreendedorismo e negócios, isso logo depois do nosso intervalo, hoje numa conversa de peso com Eduardo Desotti.